Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você está acompanhando aqui uma série de vídeos, uma saga de vídeos para a FUVEST de São Paulo que eu estou fazendo. Fiz um primeiro vídeo falando sobre as obras que a FUVEST vai cobrar no vestibular 2022 e 2023. E hoje eu vou falar sobre uma dessas obras. Qual obra eu vou falar? Qual obra eu vou comentar hoje? Eu vou comentar a obra Quincas Borba de Machado de Assis. E para tal, eu me baseei no livro Apresentação de Machado de Assis, de Ivan Teixeira. Se eu não me engano, Ivan Teixeira, professor universitário da USP, certo? Se eu não me engano, o Ivan Teixeira também é autor de diversos livros de literatura. Pena que eu não tô com um livro por aqui agora, senão eu mostrava para vocês. Ivan Teixeira que tem um livro muito legal também falando sobre os Lusíadas. Enfim, vamos lá. Quincas Borba. Quincas Borba é uma crítica social e a representação da loucura ali ao longo do livro, ao longo do romance. O romance de Machado de Assis, você sabe, o realismo brasileiro. Eu vou falar aqui, tem 16, 17 tópicos sobre o romance. Eu vou comentar cada um deles e você vai anotando aí. Porque ter esse conhecimento muito provavelmente vai te ajudar a resolver alguma questão que apareça, seja na prova da primeira fase, seja na prova da segunda fase. Uma outra questão que a gente vê em Quincas Borba é o abandono da forma livre, com um relato mais verossímil, um relato realista. O que é algo verossímil? Verossímil, verossimilhança, né? Que se aproxima da verdade, que é similar à verdade. A gente tem, nesse momento, o narrador fora da ação. Como assim o narrador fora da ação? Observe outras obras de Machado de Assis. Dom Casmurro, aquela clássica, o narrador Bentinho naquele auto de acusação o tempo inteiro sobre Capitu, o livro inteiro acusando Capitu de tê-lo traído. Memórias póstumas de Brás Cubas. O que a gente tem? Logo no início, Brás Cubas dedicando o livro ao verme que primeiro roeu lá suas tripas, beleza? Aqui em Quincas Borba a gente tem o narrador mais afastado ali. Aí, o que acontece? O leitor fica diante da vida e não de uma trama fictícia, assim como foi Dom Casmurro, assim como foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um autor defunto, um defunto autor que você deve conhecer. É importante você conhecer outras obras de Machado de Assis para ir fazendo esses paralelos, para entender melhor a escrita dele, para contrastar, para comparar algumas coisas. Nesse momento, a gente tem um quê? Um estilo claro, um enredo regular, um domínio do padrão da parte do Machado de Assis. A gente tem uma conquista de um ritmo narrativo mais equilibrado, contínuo, algo ao contrário daquele estilo bastante em zigue-zague de Brás Cubas e de outras obras de Machado de Assis. É comum em Machado de Assis a questão da quebra da quarta parede, né? Muita gente lembra de Deadpool conversando com o espectador, mas Machado de Assis já fazia isso lá no século XIX. Tem livro do Machado de Assis que ele manda o leitor voltar na parte tal, considerar ou desconsiderar. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, então, nem se fala. Ele faz isso o tempo inteiro. Tem, por exemplo, em Memórias Póstumas, aquele capítulo do delírio, que antes do capítulo ele até fala, se o leitor quiser que não leia aquele capítulo. Enquanto isso, a gente observa que em Quincas Borba não tem tanto esse estilo de vai e volta. Até aparece em alguns momentos, o que é inevitável, né? A obra do Machado de Assis, uma característica clássica do Machado de Assis. Enfim, a gente tem lá o personagem Rubião, que era um professor e enfermeiro de Quincas Borba e tem aquela filosofia do humanitismo, algo que marcou Brás Cubas, mas que nada se transmitiu a Rubião. Rubião parecia não compreender, parecia inerte naquilo. E o que era esse humanitismo? Era uma ironia acerca das relações humanas. A gente observa a trama central de Quincas Borba nesse sentido. Era um homem como objeto do homem, o ser humano como um objeto do ser humano, né? A gente vê aí certos preceitos até do naturalismo, como ser humano, como se o ser humano fosse um ratinho de laboratório, como se o ser humano
estivesse ali sendo analisado, dissecado, mas sem ter o seu corpo aberto, beleza? Continuando ali, ó, eu já falei, trama central, humano como objeto do próprio ser humano. Cristiano Palha usa sua esposa Sofia para pegar a fortuna de Rubião. Olha só que trama embrincada, né? Parece uma novela dos dias de hoje, inclusive. A gente percebe esse estilo do Machado de Assis aí, digamos assim, precursor, né, de uma série de coisas que a gente observa até nos dias de hoje. Diante disso, o que acontece com o Rubião? Ele acaba numa verdadeira ruína econômica, moral, física e muitas vezes se sente culpado por ser fraco, beleza? Estou falando aqui muito rapidamente, estou andando com a obra, mas se você leu a obra, você vai entender o que eu estou falando. Tem até um episódio, essa questão do culpado por ser fraco, quando o Rubião ele se atira para salvar um menino Deolindo que estava prestes a ser atropelado, né? E a mãe do menino, a mãe do Deolindo, agradece muito a Rubião, mas passado algum tempo, um dia um bando de moleques, um bando de meninos na rua começa a caçoar do Rubião quando já estava nesse estado um tanto quanto decrépito, digamos assim. E olha só que ironia do destino. Um desses meninos é justamente o Rubião, mas por que o Rubião estava ali? Era o acaso que muitas vezes pode ser extremamente negativo para as pessoas também, né? E o Rubião, essa questão, né? Ele é fraco e se sente culpado por causa disso. A gente vê, como eu estava comentando agora, do ser humano como praticamente um ratinho de laboratório aí no romance. A gente vê nesse momento as ideias de Darwin, como a seleção natural, por exemplo, sendo aplicadas ao ser humano, beleza? Algo que a gente sabe que tem toda uma questão ética um tanto quanto delicada, uma questão antiética muito forte e uma questão ética um tanto quanto delicada, certo? E com isso a gente nota que na sociedade a luta é tão voraz quanto na natureza, às vezes até mais voraz do que na natureza. E algo que Rubião demora para entender é justamente aquele lema: ao vencedor as batatas, certo? Se você leu Quincas de Borba, eu acho que você consegue entender isso. Se você quiser um segundo vídeo em que eu fale sobre Quincas de Borba ou sobre algumas das outras obras pedidas na FUVEST, deixa aí nos comentários, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.